o antigo Israel e as nações europeias de pele branca. Quero dizer com relação à aparência física. Isso é de suma importância entender, porque muitos dos povos que hoje são chamados judeus são brancos e descendem da Europa. Por que são brancos? Isso não é racismo ou antissemitismo, muito menos. Mas não há como provar, de acordo com as Escrituras, que os antigos israelitas eram pessoas de pele branca. E quem são esses brancos? Vamos ver mais um. Em Atos capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: na comunidade de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, por sobrenome Níger, que quer dizer negro, e Lúcio de Cirene, e Manaé, o laço de Herodes, o tetrarca, e Saulo, Shaulo. A cidade de Cirene era localizada na Líbia, ou seja, no norte da África. A população de Cirene era negra. Este sirineu chamado Simeão, Níger, chamado negro, foi o que ajudou ao Messias Yahushua a carregar o madeiro, a estaca. Isto pode ser lido em Mateus capítulo 27, versículo 32, Marcos 15, 21, Lucas 23, 26. Lucas 23, versículo 26. Este é fato reconhecido por muitos estudantes bíblicos que Simeão era negro. Atos capítulo 13, versículo 1, o qual acabamos de ler, as Escrituras confirmam que esses homens eram mestres e profetas na comunidade de Antioquia. Mas precisamente entender que esses homens não estavam tratando com nenhum grupo racial, a não ser com Israel disperso, conforme lemos em Atos capítulo 11, versículo 19. Acompanhe. Atos 11, 19 diz o seguinte: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, espalharam-se até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos hebreus. O capítulo 13 mostra que eles eram negros. Negros. Isto se deu antes dos apóstolos ministrar a palavra do Eterno aos gentios. Mas por que será que esses homens negros estavam lá, se os hebreus fossem brancos? Muito simples. Esses homens eram hebreus negros, assim como Paulo também era. Nessa época não havia gentil entre eles. Lembre-se que Paulo foi confundido com um egípcio, um africano. As Escrituras nos mostram que Simeão, Níger e Lúcio eram profetas e mestres. E assim como eles, todos os demais profetas e mestres eram todos negros. No livro de Lamentações, do profeta Jeremias, Lamentações capítulo 5, versículo 10, Jeremias diz assim: nossa pele escureceu pelo ardor da fome. Observe que aqui diz que a pele dos hebreus escureceu como forno ou carvão por causa da fome. Quando os brancos estão com fome, eles ficam pálidos. Mas quando os negros estão com fome, você pode observar isso na África, quando eles estão passando fome, eles escurecem ainda mais o tom da sua pele, ficando de um tom azeviche. Abraão foi o primeiro a ser chamado de hebreu, ou seja, o caminhante, em Gênesis 14, versículo 13. E diz que sua origem é de Ur dos Caldeus, em Gênesis capítulo 11, versículo 31, que atualmente é o Iraque. Ur dos Caldeus hoje é o Iraque. Os caldeus eram originalmente negros. O pai de Abraão, Terá, era um parente de Nirodes. Ele era um comerciante que vendia ídolos na cidade de Ur. É de vasto conhecimento que Nirodes era filho de Cuxi. Cuxi era o progenitor dos núbios, os etíopes. E os núbios eram um povo de pele negra. Isso significa que Nirodes também era negro. Abraão veio dessa parte do mundo. E em seus dias era superpopulado por negros. Sem exagero, aquela parte do mundo, a temperatura media entre 45 e 48 graus. Eles precisavam ter uma grande proteção no seu corpo. E essa proteção é justamente a melanina, que protege contra os raios solares. A melanina para sobreviver naquela região, o que significa que eles eram muito escuros. Assim como cremos que Abraão era da raiz dos caldeus, era negros, e a raiz da palavra Ur é Or, e significa fogo ardente. A temperatura naquela região variava entre aproximadamente 45 a 48 graus.
Esta é a parte do mundo onde a civilização suméria deu início. Os sumérios se autodenominam como sanguíneos, que traduzido é os de cabeça negra, isto porque ele raspava a cabeça. Os antigos caldeus eram seus primos. O rei Davi é descrito na palavra como ruivo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Diz assim: por conseguinte mandou que viesse, ora, ele era ruivo, rapaz de belos olhos e bem parecido. O Eterno disse então: levanta-te, unge, pois é este. Observe que a versão alemã de 1545, de Martin Luther, essa versão alemã foi a primeira Bíblia a ser traduzida por ordem do governo, do rei, tirado da Bíblia latina, a primeira versão, a primeira Bíblia a ser traduzida por ordem do rei. E essa versão, ela está escrito moreno acastanhado no lugar de ruivo. Em alemão se escreve braunlich. E no hebraico original está escrito admonir, ou admon, que significa avermelhado. Avermelhado, e não ruivo. Isso é no original. É importante identificarmos essas passagens no original, graças ao Eterno, que a palavra do Eterno ela foi escrita em hebraico e não no inglês e nem no português. E no original está escrito moreno ou avermelhado. Então é importante identificarmos também Israel em sua complexidade. Isto inclui a sua aparência física, porque tanto se escreve sobre este povo, mas infelizmente pouco se sabe sobre eles. Através deste estudo, nós aprendemos somente um fato sobre os israelitas. E este fato peculiar é: o israelita era e continua sendo um povo negro. Um povo negro. Mas somente este único fato não identifica completamente quem são os israelitas atualmente. Existem milhões e milhares de pessoas negras, e entre as muitas nações negras, os hebreus eram somente uma única nação existente entre tantas. Há aqueles que argumentam que, mesmo na antiguidade, os hebreus eram negros. Eles não permaneceram assim devido às inúmeras mudanças que sofreram, misturando entre os diferentes povos. Isso é verdade. Verdadeiramente, os hebreus se misturaram com uma infinidade de outros povos. Isso devido às várias captividades que sofreram. Mas mesmo assim, observe, mesmo assim, este fator não alterou o tom da pele original dos israelitas. Devido ao fato dos antigos hebreus terem tom de pele muito escura, eles carregam o gene dominativo. Isso é cientificamente comprovado, que cabelos pretos, olhos escuros, pele escura é o traço dominativo. Cabelos claros, olhos claros, pele branca são traços recessivos. De alguém com traço dominativo pode-se gerar um traço recessivo, mas não vice-versa. Um casal de negros pode ter um filho branco. A prova disso são os albinos. Mas um casal de brancos nunca pode ter um filho negro. Isto é um fato científico comprovado. Sendo assim, os hebreus se misturaram com outros povos de tonalidade mais clara, mas mesmo assim os seus descendentes, isto é, a grande maioria, continua tendo traço dominativo, negros. Caso seus descendentes se misturarem com outros hebreus, ou seja, um outro negro, é lógico que ele vai voltar a ter a tonalidade antiga, a sua tonalidade normal. Este foi um dos motivos pelos quais os egípcios ordenaram o assassínio dos bebês hebreus, do sexo masculino, e não do sexo feminino. Por que só do sexo masculino? Porque desta forma os egípcios poderiam continuar fecundando as mulheres hebreias e gerar descendentes egípcios com as características físicas dos hebreus. Israel não misturou muito por causa da sua crença. Isto nós podemos ver em Atos capítulo 10, a história de Cornélio, onde o próprio Pedro fala que não era permitido a um hebreu se misturar ou se achegar a um estrangeiro. Há provas evidentes nas Escrituras que os israelitas eram negros. Gentios não significa não judeu, assim como fomos levados a crer, mas sim europeus, os europeus brancos. Esses sim
são os verdadeiros gentios. Eles são os descendentes de Jafé, filho de Noé. Podemos ver isso claramente em Gênesis, capítulo de número 10, versículo 2 em diante. Leia comigo. Gênesis capítulo 10 diz assim, versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Java, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Java são Elisá, Tarsi, Quiti e Dodã. Por este foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Logo após as escrituras mencionarem todos os nomes dos descendentes de Jafé, bem no final, no versículo 5, nós lemos: por esses foram divididas as ilhas dos gentios nas suas terras. Observe que é a primeira vez e a única vez que a palavra dá ênfase a quem são os gentios, os descendentes de Jafé. Os descendentes de Jafé, durante muito tempo, eles foram morar na Europa. Como a Europa é um país frio, é um continente frio, melhor dizendo, com o passar do tempo eles foram perdendo a melanina e com a mistura com outros povos eles foram embranquecendo. Isso é um fato comprovado. Observe que o apóstolo Paulo, ele cumpriu sua missão somente na Europa, pois ele era o apóstolo dos gentios. E em nenhuma parte das Escrituras é tido que ele tinha ido a outra nação, a não ser aos europeus brancos. Israel é um povo de pele negra. Israel é a menina dos olhos do Eterno. E todos nós sabemos que cor é a menina dos olhos.